Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nessa manhã chuvosa para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Funcionários de empresa de ônibus paralisam atividades por 3 horas e deixam moradores da Zona Oeste sem transporte coletivo. Ônibus de pelo menos 7 linhas da Zona Oeste da cidade ficaram parados no terminal. Madrugada de chuva traz prejuízos à população. Casas e ruas ficaram alagadas em vários pontos da cidade. Alguns locais também ficaram sem energia elétrica. As obras de manutenção do trecho da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, vão ser retomadas. O embargo que impediu os trabalhos foi derrubado. O DENIT aguarda um documento do IBAMA com a liberação do licenciamento ambiental. E só a partir daí, as obras de recuperação da rodovia devem ser retomadas. E ainda, meninas do Iranduba levam 15 mil torcedores à Arena da Amazônia e carimbam passagem para as semifinais do Brasileirão Feminino. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E o empresário de 54 anos foi morto a tiros no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O crime aconteceu quando a vítima estava abrindo o estabelecimento para trabalhar. Um crime ainda sem respostas e que assustou os moradores aqui do Núcleo 12 do bairro da Cidade Nova. Antônio Ciro Oliveira Tavares, de 54 anos, empresário, foi morto em frente à padaria da família. Tudo aconteceu aqui na Rua 99. Ele chegou um pouquinho mais cedo, às 5h15. Ele e a esposa chegaram aqui com a caminhonete deles, aqui pela rua principal, e estacionaram bem pertinho da panificadora. A esposa teve que ir para outro local, mas o seu Antônio foi abrir, como de costume, todos os dias, abrir aqui a padaria para poder começar o trabalho. Mas o que ele não sabia é que um outro carro já estava o esperando. Estava estacionado bem ali, ó, na esquina. De acordo com as testemunhas, modelo Gol de cor preta. Foi então que esses dois suspeitos saíram do carro e abordaram o seu Antônio bem aqui na entrada da padaria. Eles começaram a atirar. Foram 4 tiros, 3 na cabeça e 1 no peito. Seu Antônio, infelizmente, morreu na hora. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada, a 27ª Companhia Interativa Comunitária, que também acionou a perícia da Polícia Civil. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também foi acionada e já começou as investigações. Nada foi levado do seu Antônio. Por enquanto, a linha de investigação é sim latrocínio, roubo seguido de morte. E após uma perseguição policial, um carro atingiu outro veículo no cruzamento das avenidas Ramos Ferreira e Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14. Os 3 bandidos conseguiram fugir da polícia. A troca de tiros aconteceu em frente à Igreja São José, do bairro Praça 14, no centro de Manaus. Os motivos ainda não foram revelados, mas o fato é que os criminosos estavam sendo perseguidos pela Polícia Civil. A perseguição chegou ao fim por volta das 14 horas e 30 minutos, exatamente aqui no cruzamento entre as avenidas Ramos Ferreira com a Visconde de Porto Alegre. O carro preto que está sendo guinchado agora, nesse momento, era justamente o carro que estava sendo utilizado pelos 3 criminosos. Os bandidos acabaram avançando o sinal e atingindo esse carro aqui em cheio, que seguia no sentido oposto. Depois que aconteceu a batida, os bandidos desceram do carro e acabaram atirando contra a polícia. Logicamente, os policiais revidaram. E na troca de tiros, um dos criminosos acabou sendo atingido, mas os 3 conseguiram fugir. O motorista do carro atingido guardou as cápsulas das balas para contar a história. Não tinha sirene de polícia. O carro vinha subindo, aí nós
fomos atravessar o sinal que abriu e de repente o carro aquela colisão, né? Foi horrível. E em seguida, muitos tiros. Muitos tiros, porque é apavorante. Reação do senhor na hora? Se abaixar, né? Não pode fazer muita coisa, não. Situação desesperadora, né? E após uma denúncia, a polícia prendeu uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e roubos no bairro Novo Reino, na Zona Leste. A equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia demorou cerca de 2 semanas nessa investigação e acabou chegando nesse grupo aqui, que, de acordo com a polícia, seria responsável pelo tráfico no bairro Novo Reino. O cabeça da equipe seria o Berg, o Júnior Isídio da Silva. Do lado dele, a gente tem o Elivaldo Martins Domingos, conhecido como Chacal, o Tagles da Cruz Rodrigues e o último integrante da quadrilha, que, de acordo com a delegacia, entrou há pouco tempo no grupo, é o Lucas Alves de Souza, conhecido como Pedra. Ele tinha começado a trabalhar com esse grupo há pouquíssimo tempo. O delegado Ricardo Cunha vai dar mais informações para a gente. Delegado, foram 2 semanas de investigação e aparentemente esse grupo teria tomado uma área que era de tráfico de outra pessoa. Exatamente. Eles atuavam num local muito conhecido aqui na região, conhecido como Buraco da Célia, no Novo Reino. E esse grupo criminoso tomou recentemente essa região ali, e em razão disso surgiu as denúncias para a nossa delegacia. Nós sabíamos que eles haviam mantendo em guarda, né, mantendo em depósito uma quantidade de drogas e estariam se reunindo para a divisão dos trabalhos. Pois é, delegado, a gente vê aqui vários materiais que foram apreendidos pela polícia, né? Vários tipos de entorpecentes. A gente tem aqui o que parece cocaína, maconha, isso aqui também é droga, né? Isso aqui tudo eles estavam comercializando aqui na Zona Leste de Manaus. Mas tem 2 itens aqui que chamam bastante atenção. Isso aqui é um simulacro, né? Uma arma, digamos assim, de brinquedo para fingir que é uma arma. E essa daqui, eles estavam fazendo um simulacro, é isso? Acreditamos que sim. Isso estava numa fase inicial de produção de um simulacro. Ainda está num estado muito rústico, mas acreditamos que iriam ter mais materiais aí para se parecer mais com uma arma de verdade. A polícia não tem dúvida de que eles estavam trabalhando com tráfico de drogas, mas existe também indícios de que eles poderiam estar cometendo furtos e roubos pela cidade? Indícios totais. Você pode observar que existem cápsulas deflagradas, né, de armas de fogo, existem esses simulacros, foi encontrada uma chave mestra utilizada na subtração de veículos. E eles confessaram a prática de um furto de uma motocicleta, que é essas que você está mostrando na reportagem. A gente aproveita aí para reforçar, né, o Disque Denúncia da Polícia Civil 181, né? Foi a partir da denúncia da população, da ajuda da população também, que a polícia conseguiu chegar nesse grupo. Essa moto aqui foi recuperada, vai retornar para o dono e o grupo agora vai ter que responder também a esse inquérito policial que está sendo fechado aqui no 4º Distrito Integrado de Polícia. E a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado vai investigar a publicação de um vídeo em que o funkeiro carioca Mr. Catra aparece exaltando traficantes de uma facção criminosa que atua aqui no Amazonas. No outro vídeo, o músico aparece caminhando com suspeitos de tráfico lá na Compensa. O cantor de funk carioca Mr. Catra esteve em Manaus neste fim de semana para uma apresentação que aconteceu em uma casa de shows na Avenida do Turismo. De acordo com o vídeo que acabou viralizando em várias redes sociais, Mr. Catra aparece fazendo apologia ao tráfico de drogas. Na letra improvisada, ele cita os nomes de Rony e de Coquinho, que são traficantes ligados a uma facção criminosa que atua aqui na cidade e que é liderada por João Pinto Carioca, o João Branco, um traficante que está cumprindo pena em um presídio federal. Na letra, Mr. Catra também fala para as mulheres, incita elas a terem relacionamentos com os traficantes e elogia o grupo que atua no bairro Compensa. A polícia considerou que esse vídeo seria uma apologia ao tráfico de drogas e por isso deve iniciar uma investigação. Mas essa não é a única gravação que existe de Mr. Catra aqui na capital amazonense. Existe uma postagem de cerca de 1 ano atrás na rede social do YouTube, onde ele aparece dando uma volta, um rolê
que é a gíria que eles utilizam pelo bairro da Compensa. Essa gravação teria sido feita durante uma apresentação que o funkeiro fez aqui na cidade no aniversário do filho de Zé Roberto, que também é um dos líderes da mesma facção criminosa. Por conta dessa ligação íntima com essas pessoas e também por conta do vídeo que viralizou, que foi postado na rede mundial de computadores, a investigação da Polícia Civil deve ser conduzida pela Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado. Eles querem checar até onde vai a relação do cantor e se ele sabia realmente que ele estava falando de líderes dessa facção criminosa e que ele estaria cometendo um crime que é previsto pela lei federal. O vídeo foi amplamente divulgado, né? E, de fato, nos parece ali a notícia de um fato criminoso relacionado à apologia, não ao crime, mas sim a criminoso, né? Ele cita o nome de 2 ou 3 delinquentes, né? Comprovadamente delinquentes, então, em razão disso e de outros elementos de informação que foram colhidos com o vídeo, nos parece sim a prática de uma infração penal, pelo que já determinamos a instauração do competente inquérito policial para apuração. E como é que deve ser esse inquérito? Ele vai levar em consideração especificamente o vídeo ou ele deve avaliar outras características, outros indícios que pode ter tido da relação dele com essa facção criminosa? Muito se fala a respeito da participação dele na organização criminosa, né, em lavagem de dinheiro. Não dá para, nesse momento, só pelo vídeo, fazer alguma alusão a esse tipo de prática. O que a gente tem, efetivamente, é o vídeo em si. Então, a gente vai levar em consideração nessa apuração o que é dito e a conduta dele no que tange a divulgar publicamente esse tipo de situação. O crime fala a respeito de divulgação pública de fato criminoso ou de criminoso, tal como ele incorreu. E é sobre isso que ele vai ser investigado. Agora, se existe participação na facção, isso a gente não aventa nesse primeiro momento, mas também não descarta, né? O fato é que a investigação é para apuração da conduta relacionada à publicação do vídeo. E na manhã de ontem, um casal de idosos foi despejado da casa em que morava no bairro Presidente Vargas por funcionários do Prosamin. O Emanuel Cardoso traz os detalhes desse caso. Nós temos aqui um terreno de uma casa que já foi desapropriada, segundo os moradores, segundo os vizinhos do casal. Essa área aqui, tinha uma casa nessa área que foi desapropriada pelo Prosamin e a área foi isolada. Aqui ao lado, no número 31A, aqui era a casa do seu Valdemiro e da dona Natalina. Eles ainda estavam na casa por volta das 9h30 da manhã, quando foram abordados por homens que vieram fazer o despejo. Eu vou conversar com o seu Valdemiro. Seu Valdemiro, vocês foram avisados previamente de que seriam despejados? Vocês sabiam que a casa de vocês iria ser tomada? Não tivemos nenhuma notificação, nenhuma ordem de despejo, nada. Chegaram na marra mandando a gente sair de dentro da casa, que era ordem judicial e que tinha que ser executado hoje. E eu fiquei sem saber para onde ir, que eu não tenho para onde ir. E as pessoas aqui que me acolheram, 2 famílias, coloquei as minhas coisas num lugar e na outra coloquei outro resto das coisas que eu tinha. E agora vem me tirar da minha casa, não pagaram nada, não me deram aviso e me tiraram como que eu tivesse invadido uma casa de outra pessoa. Essa é a situação do seu Valdemiro, da dona Natalina. É uma situação que causa revolta não apenas para eles, mas também para toda a comunidade aqui na rua Walter Arraiol, aqui nessa área da cidade. Pessoas que conhecem e que convivem com eles há muito tempo, a vida toda, e que estão, assim como eles, pedindo justiça, pedindo que as autoridades prestem atenção, que as autoridades façam uma avaliação para saber o que realmente aconteceu aqui, para saber por que este casal de idosos foi despejado, foi desalojado da própria casa sem nenhuma explicação. Sobre a desapropriação do imóvel, a Superintendência Estadual de Habitação disse em nota que apenas cumpriu uma decisão judicial. Segundo a SUAB, o imóvel se encontra na área de intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin. Já está com o valor de indenização depositado em juízo. A SUAB informou também que naquela área de atuação do Prosamin é a terceira do total de 5 desapropriações que serão feitas em cumprimento à decisão judicial.
E os funcionários da empresa São Pedro paralisaram ontem as atividades por cerca de 3 horas. O protesto deixou os passageiros da zona oeste da cidade sem o transporte público. A paralisação começou por volta das 3 da tarde. Motoristas e cobradores da empresa São Pedro cruzaram os braços. Ônibus de pelo menos 7 linhas da zona oeste da cidade ficaram parados no terminal. Entre as causas da paralisação, segundo os trabalhadores, estão o assédio moral sofrido por eles na empresa, as demissões por justa causa que estariam ocorrendo sem motivo aceitável, as péssimas condições de mais de 90% da frota, alguns veículos inclusive com problemas mecânicos como falta de freios, além do reajuste salarial da categoria. Ninguém quis gravar a entrevista com medo de represálias. E apesar da paralisação ter ocorrido no dia em que estava marcada a greve da categoria, os manifestantes disseram que o ato foi restrito aos funcionários da empresa São Pedro e que o sindicato dos rodoviários não participou do protesto. O problema é que, na maioria das vezes, esses protestos, essas paralisações inesperadas acabam prejudicando o cidadão que saiu cedo de casa para ir à parada de ônibus e que estava contando que chegaria no horário previsto no trabalho. Prejudica aquela pessoa que tinha uma consulta marcada, chegou lá na parada de ônibus e recebeu a notícia de que o ônibus não iria passar. Prejudica aquela pessoa que está doente e está precisando se deslocar, prejudica a pessoa que está procurando um emprego no período de crise e de repente conseguiu uma entrevista e não consegue chegar por conta disso. É uma palhaçada o que se faz, havia uma determinação da justiça para que essa paralisação não acontecesse, não atingiu todas as empresas, mas essa empresa parou por 3 horas. Imagina só, você passar 3 horas sem o transporte público, as consequências disso ao longo do dia, porque voltou a funcionar, mas tem o pessoal que está desde aquele horário esperando numa parada de ônibus, que está com fome porque às vezes tem o dinheiro só da passagem. A pessoa que não consegue pegar um transporte alternativo também por falta de recursos. Enfim, é uma situação que não pode continuar acontecendo. A gente vem falando isso com muita frequência, mas parece que os rodoviários ignoram. A gente sabe que existem reivindicações legítimas, mas precisa fazer as coisas de acordo com a lei, precisa comunicar quando houver uma paralisação. Esse é um serviço essencial. A população não pode ser penalizada e muitas vezes a população é penalizada sem sequer saber o porquê e aí termina a paralisação e a gente continua sem saber o que aconteceu, qual foi a justificativa para cruzar os braços. E agora tem uma orientação do sindicato, Adriane Diniz, pedindo para que os funcionários digam que não foi o sindicato que orquestrou aquela paralisação. E pelo menos 4 metalúrgicas foram fechadas pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo. Os locais funcionavam sem licença ambiental e foram denunciados. Essa foi a segunda etapa da Operação Hefesto, realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Ambiente e contra o Urbanismo. Desta vez, 4 metalúrgicas localizadas na zona norte da cidade receberam a fiscalização feita por policiais da delegacia e também por peritos e outros agentes. Nesses locais foi constatado que havia sim irregularidades. Eu vou conversar com o delegado titular aqui da Especializada em Crimes contra o Ambiente e Urbanismo, Samir Freire. Delegado, vocês receberam denúncias e foram constatar o que foi exatamente que vocês encontraram nessa fiscalização? Justamente, a gente recebeu denúncias a respeito de metalúrgicas, de funcionamento irregular. Qual que é o prejuízo que essas metalúrgicas geram? Elas produzem poluição sonora e poluição atmosférica. São serras hidráulicas que causam muito barulho, uma poluição muito grande. A vizinhança geralmente é incomodada, então diante disso a gente resolveu deflagrar a operação na zona norte da capital. Já é a segunda vez que vocês fazem esse tipo de operação, especificamente nesses estabelecimentos. Por que esses estabelecimentos não podem funcionar dessa forma, delegado? É bom a gente orientar qualquer tipo de atividade potencialmente poluidora, ela necessita de uma licença ambiental específica. No caso da metalúrgica, elas têm que estar regulares junto a SEMAS, outros órgãos ambientais, para poder funcionar. E tem que funcionar da maneira adequada, que não produza a poluição sonora e nem a poluição atmosférica. Nestes locais onde foi constatado o funcionamento sem o licenciamento e também com essa
potencial atividade poluidora. O que vai acontecer? Os proprietários vão responder por que crimes? Como é que fica o funcionamento destes locais? Todas as pessoas que desobedeceram à legislação ambiental, elas foram encaminhadas para a delegacia, responderam por TCO, especificamente no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é você funcionar qualquer atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental correspondente. Se alguém quiser fazer alguma denúncia de alguma atividade irregular ou potencialmente poluidora na cidade, como é que essa pessoa pode fazer para entrar em contato com a delegacia, com os agentes policiais? Pode fazer a denúncia via 181, que todo mundo já conhece, ou pode se deslocar até a Delegacia do Meio Ambiente. A gente vai receber e com certeza todos os delitos, as denúncias vão ser apuradas. Bem, a segunda fase da operação, então, fechou aí 4 metalúrgicas na zona norte de Manaus e essa fiscalização vai continuar em outras áreas da cidade. E agora vamos falar de mais uma obra que está pela metade. O prédio que deveria ser a Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas, no bairro Coroado, não teve a obra concluída. E o local, que está abandonado, virou um ponto de consumo de drogas, álcool e prostituição. Do lado de fora, já é possível ver a situação em que se encontra o prédio. Ele ainda não está pronto, mas está pichado e acaba servindo de abrigo para moradores de rua, usuários de drogas e prostituição. Olha, aqui no térreo mesmo já é possível ver a bagunça e o lixo que se instalou, né? A gente nem precisa subir nos outros andares para ver como é que está a situação do prédio. Aqui a gente vê muitos objetos, né, que mostram com clareza que nesse local aqui há muito consumo de drogas e também de álcool. Enquanto estivemos no local, alguns moradores relataram histórias que acontecem aqui durante o dia e principalmente à noite. Mas todos têm medo. O Francisco, o único que tem coragem de se identificar, faz um alerta aos pais dos alunos que estudam em escolas próximas ao prédio abandonado. Muitas vezes os pais pensam que as suas crianças, os seus pré-adolescentes, seus adolescentes estão na sala de aula e muitas vezes eles estão aqui dentro. A obra da Casa do Estudante foi orçada em R$2,5 milhões e deveria abrigar universitários, principalmente vindos do interior, garantindo a inclusão social e diminuindo as desistências do curso superior. Mas o que se vê é que esses cômodos são utilizados para algo bem diferente do que deveria. O clima é tenso e o medo dos moradores é que aconteça aqui, o mesmo que na Santa Casa, onde uma mulher foi assassinada. A gente está querendo que a reitoria possa tomar uma providência, colocando vigia, colocando um portão, ou então até mesmo, vindo tomar posse novamente na construção, no término da construção desse prédio, uma vez que aqui está muito perigoso, Enquanto isso, o portão foi retirado, o segurança que ficava aqui também. E os moradores seguem assustados com o que vem por aqui. Nossa produção entrou em contato com a UFAM, mas até o momento ninguém se pronunciou. E a terceira vara vai dar continuidade hoje à audiência para a instrução processual do caso Grande Vitória, como ficou conhecido o desaparecimento de 3 jovens em outubro do ano passado. Quem traz outros detalhes sobre este assunto é o repórter Danilo Alves. Oi, Danilo, bom dia. Quem o tribunal vai ouvir hoje? Oi, Wilson, muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao Manhã no Ar. São 4 testemunhas que não tinham sido ouvidas na primeira audiência que aconteceu no dia 5 desse mês. Elas não foram para a audiência, agora devem ser ouvidas nesta quinta-feira. A sala de audiência da terceira vara do júri, ela começa a ser aberta por volta das 8 horas da manhã, mas a audiência deve começar às 9 horas. No dia 5, os outros envolvidos, tanto os réus quanto outras testemunhas, foram ouvidas, cerca aí de 10 pessoas. As outras 4 que não compareceram devem ser ouvidas hoje. Só para a gente relembrar um pouquinho o caso, esse caso, como você falou, do Grande Vitória, é justamente do desaparecimento de 3 jovens, o Alex Júlio Roque, de 25 anos, a Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e o Everton Marinho Gonçalves, de 21, que desapareceram depois de uma abordagem policial lá no bairro Grande Vitória. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que os policiais militares estavam abordando esses jovens que voltavam de uma festa. Eles entraram na viatura
na verdade, da 4ª Companhia Interativa Comunitária e logo depois nunca mais foram vistos. Mais ou menos 8 policiais militares estão envolvidos nesse desaparecimento e até o momento não foi encontrado o corpo desses jovens. Alguns policiais ainda se encontram presos no batalhão da PM, batalhão de guarda da Polícia Militar, que fica no bairro Jorge Teixeira, e outros estão em outros locais, outras prisões do Exército e também da Polícia Militar. Essas audiências de instrução do caso não devem terminar por aí não, Wilson. Outras audiências devem acontecer e o inquérito ele ainda deve ser apurado e, no máximo, a Justiça informou que deve finalizar esse inquérito em julho, no máximo agosto. Então, ainda há pelo menos 2 audiências de instrução para o juiz poder decidir como é que vai ficar a vida desses policiais militares envolvidos nesse caso. Até o momento, a Polícia Militar ainda não informou se vai ou não expulsar os policiais militares da corporação. Eles continuam detidos. Já os jovens, a família dos jovens continua pedindo por justiça, já que não tem nenhuma informação. Muitos falam que querem apenas a informação do local onde o corpo, já dos jovens, porque a Polícia Militar considerou que esses jovens já estão mortos. Então, a família quer apenas a localidade onde estão enterrados, onde estão esses corpos desses jovens. Mas toda essa tristeza desse caso ainda deve se perdurar. Hoje, então, a audiência deve começar às 9 horas da manhã, com essas 4 testemunhas de acusação contra esses policiais militares, esses envolvidos que não deporam na primeira audiência, e deve acontecer aí mais audiências de instrução para a Justiça decidir como é que vai ficar o futuro desses policiais envolvidos nesse caso. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Exército investiga denúncia de abuso. 4 testemunhas serão ouvidas hoje em investigação de uso da estrutura do quartel para fins privados. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E o Ministério Público do Trabalho e uma organização não governamental iniciaram uma campanha para tirar adolescentes das ruas. A iniciativa pretende qualificá-los e assim dar uma melhor perspectiva de emprego no futuro. É o projeto Gente Grande. A ONG Jovem Nazareno entrevistou 83 crianças e adolescentes que trabalhavam em sinais de trânsito de Manaus. A maioria vem do bairro Colônia Antônio Aleixo. São crianças como este menino, que saía desta região todos os fins de semana em busca de trocados nos sinais dos bairros mais centrais da cidade. Para ajudar minha família, porque não tinha condição de nós viver sem quase nada, porque a gente fazia dívida e fazia rancho, aí nós tínhamos que pagar. Aí eu vi na televisão uns meninos indo para o sinal, teve uma ideia e eu fui também. Todos eles estavam expostos a riscos de acidentes e, principalmente, a uma vida sem grandes perspectivas. O sinal, então, é caracterizado como uma das piores formas de trabalho infantil. Ele está sujeito a atropelamentos, a sofrer outros acidentes graves, a ser cooptado pelo tráfico para funcionar como um avião. Muitos os riscos para aquela criança e adolescente naquele momento e para o futuro. Agora, o projeto Gente Grande vai levar qualificação profissional às crianças da colônia Antônio Aleixo. Assim, elas vão poder ocupar uma das mais de 5.000 vagas de jovens aprendizes disponíveis no estado. A ideia é reduzir ainda mais os índices de trabalho infantil na capital. Pelo ECA, qualquer tipo de trabalho infantil, ele se torna abusivo, porque é uma prática irregular. Então, o simples fato dele estar indo à sinaleira e exercitando qualquer tipo de prática, seja no malabares ou limpando vidros, ela se torna irregular e perigosa. E depois do intervalo comercial, a gente vai mostrar uma iniciativa de especialistas e estudantes da área de saúde que levam atendimento a comunidades carentes. E o embargo que impedia a obra de recuperação da BR-319 foi derrubado e as obras devem retomar em breve. A gente traz esses destaques daqui a pouquinho, não saia daí.